Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 16 de maio, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 5 ao capítulo 7, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Elifaz exorta Jó que busque a Deus, né? Então aqui é uma continuação do capítulo 4, que é a fala de Elifaz. Chama agora, haverá alguém que te atenda, para o qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco destrói e o zelo do tolo mata. Bem vi eu, o louco, lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados as portas e não há quem os livres, e a sua messe o faminto a devora, e até o meio dos espinhos a arrebata, e o intrigante abocanha os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado, mas o homem nasce para o enfado, como a faísca das brasas voam para cima. Então aqui quando ele fala de enfado, ele fala de problemas, né? Que o homem, ele nasce e ele vai ter problemas consequentemente. Quanto a mim, eu buscarei a Deus, e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar. Faz chover sobre a terra e envia sobre as águas nos campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se alegrem de maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus objetos e projetos. Ele apanha os sábios nas suas próprias astúcias, e o conselho dos que tramam se precipita. Ele de dia encontram as trevas, e no meio-dia andam como se de noite as apalpadelas. Porém Deus salva da espada quem lhe sai da boca. Salva o necessitado da mão do poderoso, assim há esperança para o pobre, e iniquidade tapa a sua boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. De fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada, do açoite da língua estarás abrigado. E quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, e percorrerás as tuas possessões, e nada te faltará. Saberás também que se multiplica a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Eis que isso já o havemos inquirido. Assim é, ouve-o, medita nisso para o teu bem. Então aqui nós terminamos a fala de Elifaz. E aí no capítulo 6 nós vamos ver Jó, diante dessa fala, justificando as suas queixas, né? Porque automaticamente, diante dessa fala de Elifaz, Jó vai se sentir julgado. E aí ele fala: então Jó responde: se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta, na verdade,
pesaria mais do que a areia dos mares. Por isso é que a minha palavra foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sofre o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Jurará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto à forragem, comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo. Aquilo que a minha alma recusa tocar, isto é agora minha comida repugnante. Quem me dera que se cumprira o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. Se fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação. E olhe só, e saltaria de contente a minha dor, que não me poupa. Porque não tenho negado a palavra do santo, porque esperar se já não tenho forças? Porque prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força de uma pedra ou de um bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, aleivosamente me tratam. São como o ribeiro, como as correntes que transborda do vale, turvado com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor seca e emudece e desaparece em seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos e sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essas correntes, e aos viajantes de Sabar por elas suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado em chegado ali e confundem-se. Assim também vós, outros, sois nada para mim. Vedes os meus males e vos espantais. Acaso, disse eu, dai-me um presente, ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda, ou livrai-me de um grande opressor, ou redime da mão de tirano? Ensina-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Como não persuasivas são as palavras retas, mas que é o que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras ditas por um desespero ao vento? Até sobre o órfão lançarei sorte e especularei o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Não há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas, né? Então Jó, ele se sente aqui acusado pelos seus inimigos. É como se ele estivesse ocultando alguma transgressão e não quisesse mostrar isso aos seus amigos, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 7, né? Talvez na sua versão tenha esse título, que Jó contende com Deus, né? Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como o de um jornaleiro, como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas cumprida é a noite
e farto-me de revolver-me na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crosta terrosas, e a minha pele se encrosta, e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro, e os meus olhos não tornarão ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais, e dos teus olhos me procurarão, já não o serei. Tal como a nuvem que se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, o conhecerás jamais. Então, você vê claramente que Jó ele não tem esperança de sair dessa situação, né? Ele simplesmente acha que a vida dele vai sucumbir em meio a esse sofrimento. E aí nós vamos ver: deixa-me, pois, porque os meus dias são como sopro. Que é o homem para que tanto estime e ponha nele o teu cuidado? Então aqui ele repete uma citação de Salmos 8:4 e Salmos 144:3, né? A cada manhã o visite e a cada momento ponha-o em prova. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti? Ó espreitador dos homens, porque fizeste de mim o alvo de ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Porque não me perdoas minhas transgressões e não tiras de mim a iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não o serei. E aí no capítulo 8, depois dessa fala, nós vamos ver que Bildade vai falar sobre a justiça de Deus. Então, já vimos a fala de Elifaz, e no capítulo 8, que é amanhã, nós vamos ver a fala de Bildade. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, meditarmos e agradecermos a Ti por todas as coisas. Diante do sofrimento deste homem que era reto, justo diante de Ti, muito nos leva a refletir quão deve estar o nosso coração, prontos para adversidades da vida, sem perder a certeza da nossa salvação e a esperança que temos em Ti. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.